Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Na União Europeia, a crise económica e financeira teve e tem uma expressão diferenciada nos diversos Estados-membros. Tal reflete as divergências e os desequilíbrios existentes, reflete as desigualdades que existem entre os Estados-membros. Estas desigualdades têm expressão em múltiplas dimensões. Uma delas diz respeito à capacidade de acesso e de utilização de fundos comunitários. Os países de economias mais débeis, que necessitam mais dos fundos comunitários, são também, com frequência, os que têm mais dificuldade em aceder a esses fundos. Durante anos, isto resultou, em grande parte, das restrições ao investimento público impostas a pretexto do Pacto de Estabilidade, o que dificultou a mobilização do esforço nacional exigido. Hoje, estas restrições são muito agravadas pelos programas do FMI da União Europeia em curso em países como Portugal, a Grécia ou a Irlanda. As opções políticas plasmadas nestes programas estão a conduzir estes países, alvo da intervenção, e os seus povos a uma dramática e profunda recessão económica, com destruição importante de parte do seu tecido económico e social, afetando tanto a capacidade de investimento privado, em especial as pequenas e médias empresas, como do investimento público, que foi reduzido, em alguns casos, a níveis historicamente baixos. As comunidades costeiras mais dependentes da pesca não escapam a este quadro geral, com uma agravante, é que neste caso concreto, a este quadro geral, somam-se anos de declínio e de desestruturação em resultado da evolução específica que se verificou neste setor. Esta proposta da Comissão de aumento do cofinanciamento comunitário para estes países e a correspondente redução do esforço nacional há muito que se impõe como uma necessidade. Já há 2 anos que a própria Comissão Europeia apontou para uma grave subexecução do Fundo Europeu das Pescas. Identificou mesmo as causas desta subexecução. Esta proposta era, por isso, há muito necessária e chega, lamentavelmente, tarde. Por essa razão, a urgência da sua aprovação é manifesta e consideramos importante a sua aprovação em primeira leitura. Mas com isto não esquecemos as limitações que a proposta apresenta, também manifestamente. E quero aqui expressar algumas delas, esperando que a Comissão as tenha em devida conta. Consideramos que a Comissão deve avaliar em que medida esta alteração efetivamente proporciona aos Estados-membros os fundos necessários para apoio a projetos e a recuperação da sua economia, conforme consta da proposta da Comissão. É que deve notar-se que as restrições ao investimento impostas pelos programas de assistência podem, mesmo nas novas condições, continuar a dificultar a mobilização do esforço nacional exigido, de 15% e 40% para as regiões elegíveis e não elegíveis, respectivamente, ao abrigo do objetivo da convergência. A Comissão deverá considerar, assim, em nosso entender, a necessidade de eliminar as restrições ao investimento, por um lado, mas também a possibilidade de reduzir ainda mais o cofinanciamento nacional. Por outro lado, deve sublinhar-se que a proposta da Comissão não aumenta o orçamento à disposição de cada um dos países. O resultado prático desta opção, em resultado da redução do esforço nacional destes países que estão em maiores dificuldades, será a canalização de um montante global de verbas de investimento no setor, comparativamente mais reduzido com aquilo que estava inicialmente previsto. Serão, por isso, mais reduzidas as perspectivas de crescimento abertas pelos investimentos realizados nestes Estados-membros. É, mais uma vez, o princípio da coesão que pode estar em causa, pela que a Comissão deverá considerar a possibilidade de aumento dos fundos à disposição destes países. Além disso, as regras de apuramento dos déficits das contas públicas deverão separar as despesas de investimento da restante despesa pública, não devendo as primeiras ser consideradas de forma a não sobrepor a dita consolidação orçamental ao crescimento económico, sem o qual, a médio e longo prazo, qualquer consolidação se tornará inviável. Termino, Sra. Presidente, perguntando-lhe o porquê do regulamento que estabelece as medidas financeiras para a execução da PCP não ter sido incluído na proposta da Comissão. Este regulamento financia domínios muito importantes, como, por exemplo, a recolha de dados e de pareceres científicos, e as percentagens de cofinanciamento comunitário neste domínio são, em geral, baixas, no máximo de 50%. Por que não foi este regulamento e as medidas que ele financia também contemplado na proposta da Comissão? Muito obrigado, Sr. Presidente. Gracias.